E se eu te dissesse que tudo o que te contaram sobre a velhice é mentira? Que você não envelhece porque é natural, mas porque roubam a energia mais poderosa que você tem sem que perceba? Não, não é o seu tempo, não é o seu dinheiro, é a sua energia sexual. Sim, essa mesma que te ensinaram a esconder, a reprimir ou a desperdiçar em prazeres momentâneos que te deixam cada vez mais vazio. Ninguém te explicou que esse impulso, essa urgência dentro de você, não é um simples desejo carnal, é uma porta, um acesso direto a uma força capaz de te regenerar por dentro. E não, isso não é uma metáfora, é literal. O que você está prestes a descobrir não tem nada a ver com cremes, dietas, nem rotinas de exercícios. Tem a ver com despertar uma potência adormecida, com converter seu desejo em fogo vital, com arrancar anos do relógio biológico. Não estamos falando de fantasias espirituais, nem de contos New Age. Isto é uma tecnologia da alma antiga, proibida, esquecida propositalmente. Hoje, finalmente, você vai lembrar o que sempre esteve dentro de você. Prepare-se, porque se você entender, não vai mais ver seu corpo, sua energia, nem sua vida da mesma maneira. Isso é real, isso é físico, isso funciona e você não precisa acreditar em nada para comprovar. Só precisa sentir. A energia sexual é a energia mais intensa que seu corpo pode produzir. É a mesma energia que pode criar vida. Você imagina o que poderia fazer se soubesse como redirecionar essa força em vez de deixá-la escapar em orgasmos vazios? Aqui começa o verdadeiro segredo. O que você desperdiça em segundos poderia se converter em vitalidade pura, em juventude, em clareza mental, inclusive em poder físico. Mas não é tão simples quanto parar de ter sexo. Não é abstinência, é transmutação, é alquimia interna. Trata-se de aprender a captar essa energia bem no ponto de maior intensidade, antes que se dissipe, e reciclá-la para o seu sistema nervoso, para as suas glândulas, para as suas células. Helena Blavatsky não falava em símbolos, falava em códigos precisos. Isso não é misticismo, é fisiologia espiritual, e você pode fazer. Não amanhã, hoje. Durante séculos, as culturas antigas sabiam como usar a energia sexual para acessar a imortalidade celular. Na China, os taoístas a chamavam de Jing. Na Índia, era Ojas. E no Ocidente, tornou-se um tabu tão grande que restou apenas como um sussurro entre iniciados. Porque se alguém aprende a se regenerar por dentro, torna-se livre, não envelhece, não adoece, não depende. E que sistema pode se sustentar se os indivíduos dentro dele não têm medo de morrer? Aí está o porquê de tanto silêncio. Porque se você descobre que pode pegar esse impulso sexual e usá-lo para reparar seus tecidos, fortalecer seus órgãos e expandir sua consciência, o jogo muda e não há volta. Vamos falar claro. Você sente essa energia sexual quando está excitado, essa pressão no baixo ventre, essa eletricidade que percorre sua coluna, esse calor que te faz perder a cabeça? Isso não está aí só para buscar prazer ou reprodução. Esse é o sinal de que seu motor energético está ligado. Mas como ninguém te ensinou a conduzi-lo, você o acelera até colidir com o orgasmo. E aí, tudo se apaga. Energia desperdiçada, vitalidade drenada. O que poderia alimentar seu corpo foi pelo ralo. Literalmente, o que Blavatsky ensinava, e você não vai encontrar isso em nenhum livro oficial, é que o corpo humano é um laboratório vivo, e a energia sexual é o combustível supremo. Não há outro mais potente. Só é preciso aprender a contê-lo, a dirigi-lo, a elevá-lo. Como fazer isso? Primeiro você tem que mudar sua relação com o desejo. Pare de vê-lo como algo sujo ou como algo que você tem que satisfazer de qualquer maneira. Observe seu desejo como uma centelha divina. Cada vez que sente excitação, você não está sendo tentado, está sendo aceso. Agora vem o interessante. Em vez de deixar essa energia descer e se liberar, você tem que aprender a subi-la, literal, mental e fisicamente. Respiração, atenção, controle muscular. Você não precisa ser monge nem abandonar sua vida atual.
Só precisa de técnica e constância. E o primeiro passo é mudar seu foco. Por que você acha que depois de uma ejaculação se sente fraco, sonolento, até com uma certa tristeza? Porque você esvaziou sua fonte mais pura. Em contrapartida, se você domina a arte de sentir prazer sem liberá-lo, seu corpo começa a acumular reservas impressionantes de energia, se regenera, rejuvenesce. E não estamos falando só para homens. A transmutação sexual se aplica também às mulheres. De fato, nas mulheres esse processo é ainda mais poderoso, porque o corpo feminino tem uma conexão direta com o mistério criador. Quando uma mulher aprende a expandir sua energia sexual sem perdê-la, sem buscar descarga imediata, ela se torna um canal ativo de regeneração. Sua pele muda, seu olhar brilha, seu magnetismo aumenta de forma brutal. Você já viu isso? Talvez não soubesse o que era, mas já sentiu. Aquela pessoa que entra em um lugar e parece irradiar algo diferente. Não é maquiagem, não é academia, é energia sexual contida, cultivada, elevada. E isso está ao alcance de qualquer um. Só que ninguém te ensinou, até agora. Vamos entrar em técnicas, mas primeiro você precisa entender algo vital. Seu corpo foi projetado para isso. Você não está indo contra sua natureza, está voltando a ela. O que vai contra você é o consumo excessivo, a pornografia, a ejaculação frequente, o sexo sem consciência. Tudo isso te envelhece, literalmente. Quer comprovar? Faça um experimento. 1 semana sem liberar sua energia. Mas não só isso. Transite-a, respire-a, sinta a pressão e não a reprima nem a descarregue. Observe o que acontece com sua mente, seu corpo, suas emoções. O primeiro dia será desconfortável. O segundo, estranho. No terceiro, você vai começar a sentir algo diferente. Força. Não uma força comum, uma força interna, radiante, como se algo adormecido dentro de você começasse a despertar. E aqui está o verdadeiro segredo. Quando você aprende a dirigir sua energia sexual para sua coluna, para seu cérebro, está ativando zonas que antes estavam adormecidas. Está ativando seu sistema endócrino, em especial as glândulas pituitária, pineal e timo. Essas glândulas, quando estimuladas por energia vital, começam a secretar hormônios que não só rejuvenescem, mas também expandem sua consciência. Daí os estados de clareza, intuição, criatividade extrema. É como se você voltasse a ser criança, mas com a sabedoria do adulto. E isso, em termos reais, se traduz em juventude, em longevidade, em poder pessoal. Isso não é teoria, é prática, e estamos apenas começando. A juventude eterna não se busca fora, não está em pílulas nem em cirurgias. Está na sua capacidade de transformar a energia que você já tem dentro. Helena Blavatsky sabia disso. Ensinou em código, deixou oculto nas entrelinhas para quem tivesse olhos para ver. Hoje você os tem, então prepare-se, porque na próxima parte vamos mergulhar de cabeça nas técnicas exatas para começar esse processo. Como respirar, como conter, como redirecionar. Mas primeiro, guarde isto. Seu desejo é seu poder. E quem o domina, domina seu tempo. Parte 1. O mapa oculto do corpo energético e a juventude interior. Imagina que dentro de você existe uma rede secreta, uma espécie de arquitetura energética que não se vê, mas que controla tudo. Suas emoções, seu estado físico, seu nível de cansaço ou vitalidade, inclusive sua capacidade de se regenerar. Esse sistema não aparece em nenhum scanner médico nem em radiografias, mas existe. E não só existe, é a chave do porquê algumas pessoas envelhecem mais rápido e outras parecem se manter jovens por décadas. Essa rede interna é como um mapa, um sistema oculto que quando você o ativa e o nutre com sua energia sexual transmutada, se converte no canal perfeito para que a juventude se mantenha viva dentro de você. Não estamos falando de crenças nem de teorias estranhas. Estamos falando de uma estrutura real que, se você souber utilizar, te dá acesso a uma fonte contínua de regeneração. No centro de tudo isso
está o sistema energético humano. Não é o mesmo que o sistema nervoso, embora se conectem em muitos pontos. Este sistema tem centros específicos que funcionam como receptores e distribuidores de energia. São conhecidos como chakras, mas esqueça por um momento o conceito comercial que te venderam. Aqui não estamos falando de cores, nem de pedras, nem de meditações abstratas. Estamos falando de estações internas, pontos estratégicos onde se concentra seu poder vital. Cada um desses centros tem uma função muito clara. Alguns regulam sua digestão energética, outros, seu desejo, outros, sua intuição, outros, sua capacidade de expressão. Mas há um que nos interessa mais que todos, o centro raiz, o que está bem na base da sua coluna. Aí é onde se armazena a energia mais densa, mais pura, mais potente, a energia sexual. E aqui vem o mais interessante. Essa energia não foi projetada para ficar aí, foi projetada para subir, mas só sobe se você der permissão. Como você dá permissão? Através da sua atenção, da sua respiração, da sua intenção sustentada. Se você não faz nada, essa energia fica estagnada. E quando estagna, converte-se em desejo frustrado, em ansiedade, em necessidade. Mas se você consegue movê-la para cima, ela atravessa os demais centros, começa a alimentar órgãos, a estimular glândulas, a regenerar tecidos. Essa é a chave da juventude eterna. Não é um segredo mágico, é um mecanismo biológico energético, e você o tem, embora nunca tenham te explicado. Há culturas antigas que conheciam este sistema com precisão cirúrgica. Na Índia, o estudavam há milhares de anos. No Egito, os iniciados o dominavam. Nas escolas esotéricas europeias, falava-se desta rede energética como o templo interior. Não é coincidência, todos sabiam que o corpo humano era um veículo sagrado, mas não qualquer um. Um que precisava de combustível fino para funcionar em seu máximo nível. Esse combustível fino é a energia sexual transmutada. E o que isso significa exatamente? Significa que quando você sente desejo, excitação, pulsão, em vez de deixar essa energia escapar para fora, você aprende a transformá-la em outra coisa, em vitalidade, em visão, em regeneração. Mas para isso, você tem que entender seu corpo de outro lugar, não como um conjunto de órgãos que envelhecem inevitavelmente, mas como um circuito que pode se recarregar se você souber como. Cada parte do seu corpo está conectada com esta rede. Seus órgãos não funcionam isolados. Seu fígado, seu coração, seus pulmões, todos respondem ao nível de energia que recebem. Se só recebem energia física, esgotam-se. Mas se recebem energia vital elevada, começam a se renovar. E isso não é algo subjetivo. Você pode sentir, pode ver, pode medir. Helena Blavatsky falava de correntes internas de fogo etérico. Soava poético, sim, mas era real. Referia-se a estes movimentos de energia que ocorrem quando você ativa conscientemente sua rede interna. É como ligar uma usina elétrica que estava desligada. De repente, tudo começa a funcionar melhor. Você dorme menos, mas descansa mais. Sua digestão melhora, sua pele clareia, sua mente se aguça, inclusive suas emoções se estabilizam. Porque quando esta rede energética está ativa, tudo se equilibra. O corpo entra em um estado de auto-reparação constante, e isso, com o tempo, se traduz em algo que aos olhos do mundo parece milagroso. Juventude prolongada. Há um detalhe que pouca gente sabe. Esta energia vital não se move apenas com a respiração e a atenção, mas também com o movimento consciente. E aqui entra em jogo uma prática que muitos esqueceram. O movimento espiralado do corpo. Não é exercício físico comum. É uma forma de se mover que estimula a energia interna. Quando você gira sua pelvis, quando ativa suavemente a base da sua coluna, com movimentos circulares ou serpentinos, está desbloqueando a fonte. É como bombear energia da raiz para cima. Muitos exercícios modernos ignoram isso.
Mas as danças antigas, os rituais tribais, as práticas orientais, todos incluíam movimentos que ativavam essa parte do corpo de maneira direta porque sabiam, porque viviam isso. Mas voltemos ao sistema. Não basta ativar a energia, também é preciso saber contê-la. E isso é algo que se treina, porque se não a contiver, ela escapa, vaza pela mente, pelos hábitos, pelo excesso de estímulos. Por isso é tão importante o silêncio, a atenção plena, a respiração consciente. Tudo isso não é decoração, é técnica. Porque quando você está em silêncio, a energia sobe. Quando respira profundo, o sistema se abre. Quando foca sua atenção em seu corpo interno, ativa-se o laboratório secreto. E aí é onde começa a verdadeira mudança. O rejuvenescimento não começa na pele. Começa no campo energético que sustenta suas células. Helena não dava fórmulas fáceis, porque sabia que isto não é para quem busca atalhos. É para quem quer entender, para quem está pronto para se observar de outro lugar. Por isso, este conhecimento foi tão protegido, tão oculto, porque é poderoso, porque transforma, porque te devolve o controle sobre sua biologia. Imagine não depender de produtos externos, nem de médicos, nem de suplementos. Imagine ser você quem decide quando se regenerar, como elevar a energia, como curar. Isso não é fantasia, é o que acontece quando sua rede energética interna está desperta e ativa. E não se trata de eliminar o prazer, trata-se de expandi-lo, de levá-lo a outro nível. Quando você aprende a mover sua energia, o prazer já não está só nos genitais, está em todo o corpo. Sua pele se torna mais sensível, sua respiração se torna orgásmica, seus pensamentos se alinham com sua vitalidade, seu olhar muda, sua voz vibra diferente. É como se todo o seu ser se transformasse em um canal ativo de juventude. Você não precisa escapar do mundo, só precisa olhar para dentro. O resto começa a se ordenar sozinho. Assim, aqui vai um princípio prático para você começar. Cada vez que sentir desejo, não o reprima, nem o descarregue. Respire-o, leve-o ao centro do seu peito. Sinta como se expande. Depois, leve essa sensação à sua testa. Sinta como sua mente se acende. Em seguida, volte ao ventre. Faça-o circular. Não pense nisso, apenas sinta. E repita este processo várias vezes ao dia. Em poucos dias, você vai começar a notar pequenas mudanças no início. Mais energia, mais concentração, melhor humor. Depois, seu corpo começará a se regenerar de verdade. Dormirá menos, mas melhor. Comerá menos, mas se sentirá mais saciado. Tudo se reajusta. Isto é só o começo. Na próxima parte, vamos falar dos inimigos silenciosos desta energia, dos sabotadores invisíveis que estão drenando sua juventude sem que você perceba. Você vai reconhecê-los, vai aprender a neutralizá-los e, sobretudo, vai começar a blindar seu sistema energético como nunca antes, porque se já sabe como ativá-lo, agora é preciso protegê-lo. Prepare-se, porque o que vem vai mudar sua relação com sua energia para sempre. Parte 2. Os inimigos invisíveis da sua energia sexual e como estão te envelhecendo. Há algo que você deve entender o quanto antes. Não basta saber que você tem uma fonte interna de poder. Não basta conhecer a existência de uma rede energética dentro do seu corpo, porque mesmo que ative essa energia, mesmo que comece a senti-la, existem forças, sim, literalmente forças, que a estão drenando a cada instante. E o fazem de forma tão sutil, tão silenciosa, que você não percebe. São inimigos invisíveis, sabotadores, e estão presentes na sua vida diária, no que você come, no que vê, no que pensa, no que não diz, no que faz todas as noites sem pensar. Tudo isso, em conjunto, vai esvaziando seu sistema energético como se você deixasse uma torneira aberta no meio do deserto. E enquanto você acredita que está simplesmente vivendo a vida, o que está fazendo é envelhecer mais rápido, perder potência vital e se afastar da sua juventude interna sem saber por quê.
O primeiro inimigo silencioso é a estimulação excessiva. Olhe ao seu redor. Você está cercado de imagens sexuais, de telas, de notificações, de vídeos que não termina, de música que vibra rápido demais. Seu sistema nervoso não foi projetado para isso. Não está preparado para receber impactos sensoriais a cada 5 segundos. E cada vez que você se expõe a essas doses altíssimas de estímulo, seu corpo reage da mesma maneira. Se tensiona, se dispersa e perde energia. Mas há um ponto ainda mais crítico. Cada imagem sexual, cada cena excitante que você vê sem consciência, ativa sua energia sexual, mas não para elevá-la, e sim para drená-la, porque você não faz nada com essa energia, apenas a provoca. E como não sabe o que fazer com ela, ela se dispersa, vaza, se perde. Este tipo de consumo passivo, pornografia, conteúdo erótico, redes sociais, cheias de corpos perfeitos, é uma das causas principais do envelhecimento acelerado, porque não só desgasta sua mente e seu sistema hormonal, mas também destrói sua capacidade de concentração, enfraquece sua vontade e cria um vício invisível aos picos de dopamina. E cada vez que você cai nessa armadilha, fica mais difícil manter sua energia sexual contida, elevada, transformada, porque você está ensinando ao seu corpo que a única forma de lidar com essa energia é liberando-a em descarga rápida. E você já sabe o que isso significa: perda de vitalidade, perda de juventude. O segundo sabotador é a linguagem interna. Seus pensamentos, o que você diz a si mesmo todos os dias. Aquela vozinha que repete: já estou velho, não tenho energia, sou assim mesmo, é normal estar cansado. Cada frase que você pronuncia, mesmo que mentalmente, tem um impacto direto no seu campo energético. As palavras são vibrações, são códigos. E se você repete constantemente frases de derrota, seu corpo começa a agir em consequência, se apaga, se enfraquece, perde o impulso regenerativo. Isso não é misticismo, é biologia energética. Sua mente dirige sua energia. E se sua mente está repetindo que você está acabado, seu sistema interno começa a fechar processos vitais. O terceiro inimigo está no que você come. Não vamos entrar em debates dietéticos. Aqui não se trata de contar calorias, nem de seguir modismos alimentares. Trata-se de entender uma coisa simples. Cada alimento que você consome vibra a uma certa frequência. Alguns alimentos te elevam, outros te rebaixam. E os que te rebaixam são os que mais abundam no mercado. Ultraprocessados, açúcares industriais, farinhas refinadas, gorduras queimadas, químicos sem alma. Tudo isso enche seu corpo de resíduos energéticos. Literalmente obstrui sua rede interna. Faz com que sua energia sexual, por mais potente que seja, não possa circular bem porque os canais estão sujos, porque seu corpo não tem o espaço nem a clareza para mover essa força. Então, ele a reprime, a apaga, a converte em gordura, em cansaço, em névoa mental, évoa. E não se trata de comer perfeitamente, trata-se de voltar ao essencial. Comida viva, água de verdade, frutas sem veneno, gorduras nobres, alimentos que nutrem e não intoxicam. Porque se você quer mover sua energia sexual em direção à juventude eterna, precisa de um corpo limpo, disponível, receptivo. Você não pode acender um sistema de alta frequência em um corpo saturado de lixo. É como tentar correr com os pulmões cheios de fumaça. Não vai funcionar. O quarto sabotador é o excesso de palavras, e este sim é invisível. Vivemos falando, explicando, nos justificando, preenchendo os silêncios com frases vazias. E cada palavra desnecessária que sai da sua boca é energia que se perde. Cada conversa sem propósito, cada discussão inútil, cada crítica são pequenas fugas que, com o tempo, te deixam seco, literalmente. Há um princípio hermético que diz: o poder se conserva no silêncio. E não é poesia, é técnica. Quem fala menos retém mais energia. Quem observa mais e reage menos começa a concentrar poder vital.
E quando essa energia se concentra, rejuvenesce o corpo, refina a mente, abre percepções que antes estavam adormecidas. Por isso, os sábios não falavam muito. Não era mistério, era estratégia energética. O quinto inimigo silencioso é o prazer imediato. O impulso de buscar gratificação instantânea sem sustentar o processo. Isso não se aplica apenas ao sexo, aplica-se a tudo. Comer sem fome, dormir para escapar, comprar para preencher vazios, buscar estímulo constante para não sentir o silêncio interno. Cada uma dessas ações é uma forma de enfraquecer seu centro, de te afastar do seu poder, porque sua energia se dispersa cada vez que você escolhe o fácil, o rápido, o que te evita o contato profundo consigo mesmo. E sem esse contato profundo, não há transmutação, não há regeneração, não há juventude eterna. O sexto sabotador é o medo. E aqui vamos mais fundo. O medo crônico, mesmo que você não o sinta como pânico, se aloja no seu corpo como uma vibração constante de defesa. É um alerta permanente que consome sua energia base. Você sabia que o medo sustentado enfraquece seu sistema imunológico, seu sistema digestivo, sua capacidade sexual e sua intuição? Porque quando você tem medo, o corpo entra em modo de sobrevivência. E nesse modo, não há espaço para se regenerar, apenas para se defender, apenas para resistir. E o corpo que resiste envelhece, se desgasta, se fecha. O medo pode vir de notícias, de relações tóxicas, de pensamentos repetitivos, de insegurança financeira. E se você não o trabalha, ele se torna um sabotador total da sua juventude. E por último, e talvez o mais perigoso de todos, está a falta de propósito. Não ter uma direção clara, um porquê real para se levantar a cada dia. Isto é um inimigo brutal da sua energia vital. Porque quando você não sabe por que faz o que faz, seu sistema entra em um letargo invisível. Funciona, mas sem alma. Produz, mas sem fogo. E o fogo é o que te mantém vivo. Não falo de metas externas, falo de uma sensação interna de estar no seu caminho, de ter algo pelo que vale a pena estar desperto. Quando você não o tem, sua energia sexual estagna. E se estagna, apodrece. Simples assim. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, reconhecê-lo, porque você só pode mudar o que vê, o que nomeia, o que admite. Segundo, começar a fechar essas fugas uma por uma, não todas ao mesmo tempo. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. Comece observando quanto conteúdo você consome que não te agrega nada. Comece revisando o seu diálogo interno. O que você se diz a cada dia? Que tipo de frases você repete? Comece a limpar sua comida, seu ambiente, seu vocabulário. Faça silêncio pelo menos meia hora por dia. Deixe seu sistema se recuperar. Pare de reagir o tempo todo. Aprenda a esperar, a respirar, a olhar para dentro. Sua energia sexual é a semente da sua regeneração, mas se o terreno está cheio de sabotadores, ela não pode germinar. A juventude eterna não é um milagre, é uma consequência. E essa consequência chega quando você decide proteger seu sistema energético como o bem mais valioso que possui, porque ele é. Na próxima parte, vamos mergulhar em um tema que muitos ignoram, mas que é central em todo este processo: as glândulas mestras do corpo humano. Você vai descobrir como a energia sexual transmutada estimula essas glândulas e como isso impacta diretamente sua juventude, sua clareza mental e sua conexão com estados superiores de consciência. Porque rejuvenescer não é só questão de pele, é questão de sistema interno, e o seu está pronto para despertar. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, A Linguagem do Invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Parte 3. O segredo das glândulas mestras, ativando a química da juventude. Por trás de cada pensamento, emoção e sensação que você tem, há uma reação química no seu corpo. Mas não qualquer química.
Estamos falando de substâncias que seu próprio organismo produz, hormônios que, quando estão em equilíbrio, não só mantêm sua saúde, mas podem literalmente reverter o envelhecimento. E o mais impactante de tudo isso é que a maioria das pessoas tem este laboratório interno funcionando pela metade, desligado, esquecido. Por quê? Porque não sabem que as glândulas que regulam esses processos podem ser estimuladas, nutridas e ativadas através de algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo como a energia sexual transmutada. Vamos direto ao ponto. Há 3 glândulas-chave no seu corpo que formam o que muitos chamam de eixo da imortalidade: a glândula pineal, a glândula pituitária e o timo. Estas 3 estruturas, pequenas mas poderosas, atuam como centrais bioquímicas que regulam sua longevidade, seu sistema imune, sua capacidade de regeneração, inclusive sua conexão com níveis de percepção mais altos. E embora a ciência moderna as estude sob um enfoque funcional, as escolas ocultas de conhecimento antigo sabiam algo mais. Que estas glândulas não só produzem hormônios, mas podem literalmente despertar, ativar-se em outro nível de funcionamento muito mais alto quando alimentadas com energia de alta vibração. E qual é a fonte mais potente dessa energia? Sua energia sexual transmutada. Comecemos pela glândula pineal. Está bem no centro do seu cérebro, entre os hemisférios, em uma localização que culturas antigas consideravam sagrada. Para os egípcios, era o olho de Horus. Para os hindus, o terceiro olho. Em termos físicos, é a encarregada de produzir melatonina, o hormônio do sono e dos ciclos circadianos. Mas em níveis mais profundos, a pineal é como uma antena. Capta frequências sutis, modula a percepção do tempo e do espaço, e inclusive pode produzir compostos que geram estados ampliados de consciência. O mais fascinante é que esta glândula tem células similares às do olho, como se fosse um olho interno, um sensor que, quando ativado, te permite ver o que normalmente está oculto. Mas aqui vem o essencial: a glândula pineal se calcifica com o tempo, endurece, perde sua sensibilidade. A causa? Má alimentação, estresse crônico, exposição constante a telas, a radiação, a metais pesados. Mas há algo que pode reverter esse processo. Algo que pode literalmente limpar a pineal e reativar sua capacidade receptiva: a energia sexual. Quando se eleva pelo canal central do corpo e chega ao cérebro, é como se essa energia atuasse como um raio de luz purificadora que dissolve os bloqueios e devolve a glândula ao seu estado original. E quando isso acontece, algo muda. Sua percepção se aguça, sua intuição se torna precisa, sua mente se clareia. E tudo isso influencia sua biologia, porque um cérebro em harmonia secreta as substâncias corretas, e essas substâncias te rejuvenescem. A segunda glândula mestra é a pituitária, também conhecida como hipófise. Está logo abaixo da pineal e controla grande parte do sistema hormonal. É como a maestrina da orquestra do corpo, regula tudo: crescimento, metabolismo, fertilidade, temperatura, sede, inclusive sua resposta ao estresse. Quando a energia sexual se transforma e acende, ativa esta glândula de maneira direta, e a resposta é imediata. O corpo começa a liberar hormônios regenerativos como o hormônio do crescimento, GH, dopamina, serotonina, todo um coquetel de juventude que normalmente só se ativa em momentos muito pontuais da vida, a menos que você aprenda a acendê-lo você mesmo. E é justamente isso que estamos fazendo aqui, lembrando-te como fazer. Agora chegamos ao timo. Esta glândula está localizada no centro do peito, logo atrás do externo. É muito ativa durante a infância e juventude e depois começa a atrofiar com os anos, mas o incrível é que pode voltar a se ativar. E o que faz o timo? Regula seu sistema imunológico, produz linfócitos T, células que te protegem de doenças, de vírus, de bactérias, de processos degenerativos.
Quando o timo está ativo, seu sistema defensivo está forte. Quando está fraco, tudo em você envelhece mais rápido. Como se desperta o timo? Com emoção, com vibração, com energia elevada no coração e, o mais importante, com a energia sexual transmutada que ascende até o centro do peito. Quando essa energia chega aí, o timo vibra, se acende, começa a pulsar e desde esse momento, seu sistema imunológico entra em um estado de alta eficiência. O interessante de tudo isso é que você não precisa fazer nada externo para ativar estas glândulas. Não precisa de medicamentos nem de intervenções. O que você precisa é aprender a mover sua energia desde a base da sua coluna até sua cabeça e seu peito. E isso se faz com respiração, com foco, com presença. Não é algo complicado, apenas algo que precisa ser praticado. Por exemplo, quando sentir uma onda de desejo sexual, em vez de deixar essa energia descer e se descarregar, feche os olhos, leve a atenção à sua coluna e comece a respirar profundo. Com cada inalação, imagine que essa energia sobe pela coluna, vértebra por vértebra. Quando chega ao coração, sinta o calor, a expansão. Depois continue subindo até a cabeça e, quando chegar lá, mantenha o foco. Deixe que essa energia se concentre na pineal e na pituitária. É como alimentar uma bateria interna. E cada vez que você o faz, está reprogramando seu sistema endócrino para que funcione como quando você era jovem. E não é algo imediato. Isto não é uma pílula mágica, é uma prática, uma forma de vida, mas os resultados são acumulativos. Quanto mais você faz, mais forte se torna seu campo energético, mais ativas estão suas glândulas, mais substâncias regenerativas seu corpo produz. E você começa a notar na sua pele, no seu olhar, na sua libido, na sua clareza mental, inclusive no seu campo magnético. Porque sim, quando estas glândulas estão ativas, sua presença muda. As pessoas sentem sem que você diga nada, porque você está vibrando mais alto, porque está transmitindo juventude de dentro para fora. Muitos acreditam que para manter a juventude precisam de produtos externos, mas o que não sabem é que o corpo humano tem sua própria farmácia interna, seu próprio sistema de renovação, só que ninguém te ensinou a usá-lo. Helena Blavatsky não falava disto do ponto de vista simbólico, falava do ponto de vista técnico. Ela sabia que o corpo é uma máquina de transformação e que estas glândulas são os interruptores principais. São as chaves, mas a chave não gira sozinha. Você tem que girá-la. Você tem que dirigir sua energia para onde realmente importa. E aqui vai uma chave profunda. A maioria dos estados elevados de consciência que os sábios, os místicos e os visionários experimentaram não vem de fora, não vem de substâncias. Vem deste processo, do despertar simultâneo da pineal, da pituitária e do timo. É uma tríade, um circuito que, quando se acende, te conecta com outra versão de si, uma versão sem medo, sem ansiedade, sem tempo. E esse estado, longe de ser abstrato, tem um efeito direto na sua biologia. Te rejuvenesce. Porque quando sua mente está em paz e seu corpo está nutrido de energia vital elevada, a doença não encontra lugar, o envelhecimento freia, a vitalidade se expande. A ciência recém está começando a entender isto, mas você não precisa esperar, porque não se trata de acreditar, trata-se de sentir. E se seguir este caminho, se seguir praticando, vai chegar a um ponto onde já não terá dúvidas, porque o viverá no seu corpo, no seu sangue, nas suas glândulas, no seu olhar diante do espelho. A mudança se torna evidente e quando isso acontece, tudo o que antes parecia impossível se torna normal. Na próxima parte, vamos descer novamente ao corpo, mas desta vez a um lugar ainda mais esquecido. O assoalho pélvico, a respiração inferior e os músculos internos que funcionam como canais secretos de energia. Aí se encontra a mecânica profunda da transmutação. Você vai descobrir técnicas físicas que pode aplicar desde o primeiro dia para despertar o fogo que dorme em você, porque, como já sabe, isto não é só pensamento, isto é corpo.
Isto é prática. Isto é transformação real. Ativar o assoalho pélvico é simples, mas requer atenção. Não se trata apenas de fazer contrações aleatórias. Trata-se de gerar um vínculo consciente com essa zona, de voltar a habitá-la, porque só quando você leva sua atenção aí, a energia começa a responder. Uma boa forma de começar é através dos exercícios que no Oriente são conhecidos como práticas de fechadura. Em essência, são contrações voluntárias da musculatura perineal que se fazem ao ritmo da respiração. Ao inalar, você contrai suavemente a base do corpo, como se quisesse absorver energia do solo. Ao exalar, mantém a tensão por alguns segundos e depois solta com controle. Isso parece simples, mas não é, porque o importante não é só o movimento, mas a intenção com que o faz. Você tem que visualizar, sim, ver com a mente como essa energia que se ativa na base começa a subir por sua coluna. Não é imaginação, é direção energética. Agora, uma das chaves mais potentes é combinar essa contração com a respiração diafragmática. Aqui vamos ao segundo ponto esquecido do seu corpo: a respiração baixa. A maioria das pessoas respira pelo peito. Respiram curto, superficial, sem profundidade. E isso impede que a energia vital se mova. Porque a respiração é o canal que arrasta essa energia. É como o vento que empurra o fogo. Se você respira profundo, lento e desde o abdômen, está criando uma pressão interna que empurra a sua energia da base para cima. Se a isso você soma a contração do períneo, está literalmente acendendo o motor interno da transmutação. Está ativando a alquimia biológica. Faça o teste. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Leve sua atenção à base do seu corpo. Inale profundo desde o ventre. Contraia suavemente o assoalho pélvico, enquanto retém o ar por alguns segundos. Depois, exale lentamente. Faça isto durante 10 minutos seguidos todos os dias. No início sentirá apenas uma leve pressão, talvez um pouco de calor, mas com o tempo vai notar algo completamente diferente. A energia começa a subir, não como um pensamento, mas como uma sensação física, como uma corrente morna que sobe pela coluna. Isso é real. E quando chega ao peito ou à cabeça, as glândulas que mencionamos antes começam a se ativar. Seu corpo começa a produzir substâncias regenerativas. Você começa a rejuvenescer por dentro. O que acontece é que este tipo de energia não se move sozinha. Precisa de guia, precisa de intenção. Por isso, tantas pessoas que sentem desejo forte ou que acumulam tensão sexual terminam se sentindo frustradas ou ansiosas porque não sabem o que fazer com isso. Não aprenderam a redirecioná-lo. Acreditam que a única saída é a descarga, mas não é assim. Há outra forma, e começa pelo corpo, por esse músculo esquecido que muda tudo. Quando você ativa o assoalho pélvico, deixa de ser vítima do impulso, torna-se o condutor, toma o controle do circuito, e aí começa a verdadeira alquimia, quando decide não liberar a energia, mas elevá-la. E isto não significa que deva viver em abstinência. Não se trata de negar sua natureza. Trata-se de pegar o que nasce como desejo e convertê-lo em força de vida. E isso, embora soe elevado, é profundamente físico. É corpo, é respiração, é músculo. Por isso, um dos segredos que poucos conhecem é que o exercício físico consciente, mas não qualquer um, senão aquele que ativa a base e a coluna, pode acelerar este processo. Movimentos como os da espinha ondulante, as posturas de compressão pélvica, as torções suaves, tudo isso ajuda a mover a energia de forma natural. Por isso, nas práticas antigas de yoga, de dança ritual ou de qigong, sempre se inclui o trabalho desde a base, porque aí está o fogo. Um ponto essencial é a postura. Quando sua coluna está reta e sua pelvis bem alinhada, a energia se move mais facilmente. Por isso é tão importante como você se senta, como caminha, como respira. Se passa o dia curvado, desconectado de sua base, não há canal. Mas se você se mantém ereto, respirando de baixo, ativando suavemente o períneo,
seu sistema começa a se acender sozinho. No início pode parecer artificial, mas com o tempo se torna automático. Seu corpo aprende. Sua energia flui e tudo muda. Agora, nem tudo se reduz a músculos. Também é preciso falar do foco mental, porque onde vai sua mente, vai sua energia. Se você está o dia todo pensando em coisas externas, em problemas, em tarefas sem fim, sua energia se vai com esses pensamentos. Mas se durante alguns minutos por dia você fecha os olhos e foca sua atenção no interior, na sua base, na sua coluna, está fazendo com que a energia volte para casa, que se concentre, que se eleve. É uma prática de presença, de retorno ao corpo, e essa é a base de toda transmutação. A juventude eterna não começa em uma ideia, começa no corpo, neste corpo que você habita todos os dias e que quase nunca sente com profundidade. Quando começa a sentir sua base, a respirar desde seu centro, a ativar o períneo como um interruptor sutil, percebe algo impactante. Você nunca esteve fraco, só estava desconectado. Sua energia estava aí, adormecida, esperando, e agora, finalmente, começa a despertar. Na próxima parte, vamos unir tudo isto em um sistema completo de práticas. O físico, o mental, o energético e o emocional. Um protocolo diário que não te tomará mais de 30 minutos, mas que, se aplicado com constância, pode mudar completamente sua biologia, sua vitalidade, sua clareza mental e sua conexão interior. Prepare-se, porque o que vem é pura ativação. Você vai sentir, vai viver e não vai querer voltar atrás. Parte 5. Protocolo de ativação diária. 30 minutos para acender sua fonte de juventude. Agora que você já sabe como sua energia se move, como suas glândulas mestras se ativam, como seu corpo responde ao trabalho com o assoalho pélvico e a respiração, é momento de unir tudo. Vamos construir um sistema completo, simples, concreto, eficaz. Um protocolo diário de ativação energética que não requer aparelhos, nem mestres, nem ambientes especiais. Só requer seu corpo, sua presença e sua decisão. Porque se você chegou até aqui, já não precisa de mais teorias. O que você precisa agora é prática, ação, repetição consciente. Porque o que transforma sua biologia não é o que você entende, é o que você faz todos os dias, mesmo quando não tem vontade. Essa é a diferença entre alguém que rejuvenesce e alguém que continua buscando soluções fora. Este protocolo dura apenas 30 minutos, mas não se deixe enganar pelo tempo. Esses minutos, se bem feitos, podem ter um impacto que dura o dia todo. São minutos que reprogramam seu sistema interno, que acendem seus centros energéticos, que limpam seus canais, que fortalecem sua mente. Você não precisa fazê-lo de forma perfeita, só precisa fazê-lo de verdade e sentir. Sentir é a chave. Porque o corpo responde ao sentir, não ao pensar. Então, deixe de lado as distrações e prepare-se para entrar no seu laboratório interior. O protocolo começa com a respiração. 5 minutos de respiração diafragmática profunda. Sente-se na beirada de uma cadeira ou no chão com a coluna reta. Relaxe os ombros. Feche os olhos. Leve ambas as mãos sobre o abdômen. Inale pelo nariz contando até 4, sentindo como seu ventre se expande. Retenha o ar por 2 segundos. Depois, exale pela boca contando até 6. Ao exalar, deixe o ventre baixar. Faça isto de forma lenta, sem esforço. A chave está no ritmo e na consciência. 5 minutos podem parecer pouco, mas se fizer bem, sentirá como sua mente se acalma, como seu corpo se centra, como a energia começa a se mover. Em seguida, passamos à segunda fase, ativação do assoalho pélvico. Aqui vamos trabalhar 3 tipos de contração. Primeiro, contração lenta e sustentada. Inale, contraia suavemente a base do corpo, como se quisesse reter algo. Mantenha a contração enquanto segura o ar por 3 segundos e depois exale soltando a tensão. Repita isto 10 vezes. Depois, passe para contrações pulsadas, sem mover o resto do corpo. Faça contrações rápidas do períneo ao ritmo da sua respiração. Uma contração por segundo durante 1 minuto.
E por último, contração ascendente. Contraia desde o períneo e imagine que a energia sobe pela coluna até a cabeça. Inale com essa intenção, suba a energia e ao exalar, mantenha o foco acima, no intercílio ou na coroa da cabeça. Isto começa a estabelecer o caminho energético para suas glândulas. A terceira fase é o movimento. Aqui você não precisa de uma rotina de exercícios complexos, apenas 3 movimentos essenciais. Primeiro, balanço pélvico. De pé, com os pés separados na largura dos quadris, flexione ligeiramente os joelhos e comece a mover suavemente a pelvis para frente e para trás, como um pêndulo. Faça isso por 3 minutos. Este movimento libera a base, ativa o sacro e desbloqueia a energia estagnada. Segundo, espiral da coluna. De pé ou sentado, comece a girar seu tronco da esquerda para a direita suavemente, deixando que os braços se movam com um impulso. Este giro ativa a energia do centro e ajuda a abrir o canal energético central. Faça isso por 2 minutos. Terceiro, respiração espinhal. Inale elevando suavemente o peito e a coroa da cabeça, visualizando a energia subindo. Exale relaxando todo o corpo, deixando que a energia se assente no peito. Faça isso por mais 3 minutos. A quarta fase é a meditação focalizada. Aqui é onde sua energia se concentra. Sente-se novamente, feche os olhos e leve sua atenção ao ponto entre suas sobrancelhas. Visualize uma esfera de luz azul ou violeta, pulsando aí enquanto respira de forma suave e constante. Sinta como a energia da base sobe e se acumula nesse ponto. Se desejar, pode usar um mantra simples mentalmente como "Eu sou energia ascendente" ou simplesmente repetir a palavra silêncio a cada exalação. Este foco dirige sua atenção, evita que sua mente divague e ajuda a consolidar o ascenso energético. Faça isto por pelo menos 5 minutos, nem mais, nem menos. A última fase é a integração. Aqui não se trata de fazer mais nada, apenas de permanecer. Deixar que o corpo integre o que acabou de experimentar. Não saia correndo para o celular. Não abra o computador. Não volte à pressa. Fique sentado ou de pé com as costas retas, os olhos abertos ou fechados e observe como seu corpo se sente. Observe se há calor, formigamento, clareza. Observe sem julgar. Apenas sinta. Esta pausa final é mais poderosa do que você imagina. É o momento em que seu sistema começa a assimilar tudo o que você moveu, onde a energia se organiza, onde as glândulas começam a responder. Se você fizer este protocolo todos os dias, vai notar mudanças. Algumas serão sutis no início, mais energia pela manhã, menos fadiga mental, melhor concentração. Depois, com o tempo, começará a ver o que ninguém te disse que era possível. Seu rosto mudará, seu olhar será mais firme, sua pele mais limpa, seu corpo mais ágil, sua mente mais estável. Tudo isto não é magia, é biologia bem dirigida. É energia vital posta a serviço da sua regeneração. Você sempre a teve, só que nunca soube como usá-la. A constância é o que a torna real. Você não precisa fazer este protocolo para sempre, mas sim por um tempo suficiente para que seu corpo lembre. Porque seu corpo lembra, está projetado para funcionar desta maneira. O que acontece é que a cultura moderna o desconectou, o acelerou, o sobrecarregou de coisas desnecessárias, mas agora você pode reverter isso, e está fazendo. Cada respiração, cada contração, cada momento de silêncio soma. E aqui vem uma advertência importante. Quanto mais você ativa sua energia, mais sensível se torna. Isso significa que vai notar mais claramente o que te drena. Relações, hábitos, alimentos, pensamentos. O que antes tolerava sem perceber, agora vai te incomodar, porque seu sistema já não vai permitir que lhe roubem energia. Isso é um bom sinal. Não se assuste. Você não está se tornando intolerante, está se tornando consciente. E isso também é parte do rejuvenescimento. Aprender a escolher o que te nutre, deixar o que te desgasta, voltar ao essencial. Na seguinte e última parte, vamos além do corpo e da prática. Vamos entrar no campo magnético, na aura,
na vibração que você projeta quando sua energia está desperta e fluida. Porque rejuvenescer não é só recuperar força interna. É também se tornar um imã natural, um ser que irradia vitalidade, presença e coerência. Essa é a etapa final, a fase magnética. E o que você vai descobrir ali vai mudar não só como você se vê, mas como o mundo responde a você. Parte 6. O campo magnético humano. Irradiar juventude, vitalidade e presença. Você chegou ao ponto mais invisível, mas também o mais poderoso de todo este processo. Se nas partes anteriores você trabalhou sua energia interna, seu corpo, suas glândulas e seus hábitos, agora lhe cabe compreender algo que transforma tudo desde uma dimensão mais sutil: seu campo magnético. Pode ser que nunca tenham te falado dele de forma clara, direta, sem adornos nem palavras esotéricas. Mas você o tem, o carrega consigo sempre, e é tão real quanto seus órgãos. É o que algumas culturas chamam de aura, outros de campo vital, outros o nomeiam como halo eletromagnético. Não importa o nome. O que importa é isto: seu campo magnético é a expressão vibratória da sua energia interna. É o que os outros percebem antes que você diga uma palavra. É o que te torna atraente ou invisível, forte ou frágil, vivo ou apagado. Este campo não se vê com os olhos comuns, mas se sente. Com certeza você já notou. Há pessoas que entram em um lugar e tudo gira em torno delas. Não porque falem alto, não porque se exibam, mas porque sua presença irradia algo que não se pode fingir. Uma força tranquila, uma energia estável, um brilho que não depende de maquiagem nem de roupa. Esse é o sinal de um campo magnético forte, limpo, expansivo. E o melhor, não é exclusivo de poucos. Não é algo com que se nasce. É algo que se cultiva, e você pode fazê-lo agora que já conhece o caminho. Seu campo magnético se forma a partir do que você carrega dentro. Seus pensamentos, suas emoções, sua energia vital. Tudo isso vibra, e essa vibração gera ondas, ondas que se expandem ao seu redor. Quando sua energia sexual está estagnada ou reprimida, esse campo se contrai, se enfraquece. Quando está desperdiçada ou fragmentada, o campo se torna instável. Mas quando você transmuta, quando faz essa energia subir, se refinar e se distribuir pelo seu corpo, seu campo se fortalece, se torna coerente, harmonioso. E essa coerência é percebida pelos outros como magnetismo. Há pessoas que gastam uma fortuna para parecerem mais jovens, mais atraentes, mais vitais, sem saber que o verdadeiro atrativo está no que emitem, porque seu campo não só projeta beleza, também projeta ordem, clareza, saúde. E os outros sentem, mesmo que não saibam por quê. Isto não é fantasia. Há estudos que demonstram que o coração humano emite um campo eletromagnético mensurável que pode se estender vários metros ao redor do corpo. Esse campo se altera com suas emoções, com seus pensamentos, com seu nível de energia. Então, quando você faz o trabalho interno, o que tem feito ao longo deste processo, seu campo começa a mudar. E quando seu campo muda, sua realidade muda. Pense nisto. Se você está vibrando desde a ansiedade, o cansaço ou a carência, seu campo emite desordem e o mundo responde a isso. Atrai situações caóticas, relações instáveis, experiências repetitivas. Mas se seu campo está ordenado, nutrido, elevado, então tudo se alinha. Você atrai oportunidades, conexões limpas, respostas claras. Porque a vida, embora não pareça, responde à frequência. Não ao esforço, não à luta, à frequência. Como se constrói um campo magnético forte? Através de 3 fatores: energia interna, coerência emocional e foco mental. Se falta um dos 3, o campo se enfraquece. A energia interna você já sabe como ativar: respiração, assoalho pélvico, transmutação, ativação glandular. A coerência emocional vem de aprender a sentir o que você sente sem julgamento, sem drama, sem negação. Quando você vive uma emoção intensamente, mas sem ficar preso nela, o campo se libera, a energia flui.
Mas se reprime ou exagera suas emoções, o campo se fragmenta, a harmonia se quebra. E o foco mental é chave, porque sua mente é como um radar. Se está dispersa, o campo se dispersa. Se está focada, o campo se compacta e se torna poderoso. Isto não significa que você não possa ter pensamentos. Significa que precisa treinar sua atenção, que possa sustentar uma ideia, uma imagem, uma intenção durante alguns minutos sem se distrair. Isso dá estrutura ao campo, dá direção. E um campo com direção é um campo que impacta. Um dos segredos mais antigos das escolas iniciáticas era o treinamento do campo magnético, não com rituais externos, mas com práticas internas. O que você está fazendo aqui ao transmutar sua energia sexual, ao ativar suas glândulas, ao fortalecer sua base, ao respirar conscientemente, é exatamente isso. Você está construindo um campo poderoso, está despertando sua capacidade de irradiar. E isso tem consequências concretas. Quando seu campo está forte, você se torna mais intuitivo, detecta mentiras, sente quando algo não é para você antes mesmo de pensar. Seu corpo te fala, suas decisões se afinam, seu caminho se clareia. Você também adoece menos, porque um campo magnético forte atua como um escudo, bloqueia o que não te corresponde, permite que só o que é afim entre, e isso inclui pessoas, ideias, energias e até vírus. Sim, assim, literalmente, porque seu corpo já não é só matéria, é vibração ordenada. Além disso, quando seu campo vibra alto, suas células o sabem e se adaptam, literalmente respondem. Seus processos internos se otimizam, sua pele se oxigena melhor. Seus órgãos funcionam mais eficientemente, sua digestão melhora, seu descanso se aprofunda. Seu corpo rejuvenesce não porque você esteja fazendo algo anti-idade, mas porque está funcionando como deveria, desde a energia, desde a coerência, desde a presença. E talvez a mudança mais bonita de todas, quando seu campo se ordena, você já não precisa de validação externa, já não busca chamar a atenção, porque você já é atenção. Já não corre atrás de coisas porque as coisas começam a chegar a você. Sua simples presença começa a ser suficiente. Isso é magnetismo. Isso é juventude verdadeira. Não só a ausência de rugas, mas a presença de vida, de energia, de clareza. Agora, isto não significa que seu campo sempre estará perfeito. Haverá dias de baixa energia, momentos de confusão. Isso é natural. Mas quando você tem as ferramentas, sabe voltar, sabe como respirar, como focar, como recuperar o eixo, sabe que não precisa depender de nada externo, que carrega tudo consigo. Essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira alquimia. Assim, chegados a este ponto, resta-lhe uma única coisa: vivê-lo, converter tudo o que você ouviu, sentiu e compreendeu em uma prática constante. Não perfeita, constante, porque a constância gera acumulação energética, e essa acumulação é o que cria um campo estável, uma vibração que se sustenta no tempo, uma presença que não se apaga. Você percorreu um caminho de reconexão, lembrou o que seu corpo pode fazer quando você o habita de verdade, sentiu como a energia sexual não é um impulso sujo nem descontrolado, mas uma força criadora, regeneradora, vital. Aprendeu que suas glândulas não são só funções biológicas, mas portas para outro estado de ser. E agora sabe que tudo isso não só te muda por dentro, também te transforma por fora, porque o mundo responde ao que você projeta, e você projeta o que cultiva. Então, cultive seu campo, proteja-o, treine-o, renove-o a cada dia, porque se há algo que não mente, é a vibração. E quando sua vibração está viva, clara e firme, a juventude eterna deixa de ser um mito, torna-se sua realidade.